fizeram uma ação pedindo o cancelamento dos efeitos dessa notificação e uma indenização em razão dessa notificação, né? Uma indenização efetivamente pelo dano moral. E essa ação foi julgada. Lá nos idos de 2011, essa ação terminou. E ela veio caminhando até 2019. Essa ação principal. Estou falando principal porque depois elas vão se dividir. E ela foi caminhando até mais ou menos 2019, quando ela foi arquivada. Nesse momento, houve uma reunião, até mesmo lá do Sindicato do Rio, outras associações de vocês lá do Rio, Ambep, enfim, outras de vocês lá. A gente foi nessa reunião do sindicato, ouviu as explicações deles e tudo mais, e naquele momento nasceu a possibilidade da gente fazer ações individuais. Para quê? Para executar a indenização do dano moral daquela ação principal. Então, o sindicato fez a ação foi ganha para cancelar os efeitos da notificação e para poder indenizar vocês a um dano moral pelo recebimento. Esse dano moral ele equivale a uma complementação de vocês em abril de 2005, que foi o mês que a carta chegou. Tudo bem? Então, naquele momento, lá em 2019, nasceram as ações individuais. Por que as ações individuais? Por uma questão muito de ordem prática, não só processual. Eu vou chegar lá também, naquela ação houve uma decisão muito ruim, mas por uma questão de ordem prática. Por mais que a princípio várias ações soem estranho, soem pior, é muito melhor. Porque cada caso é um caso. Eu entrego a documentação, meu colega não entrega. Um fez uma coisa, o outro fez outra. Então, ações coletivas são muito complicadas hoje em dia, a política não é essa, né? A própria justiça impede, tenta impedir o máximo possível as ações coletivas. Então, naquele momento, nasceram as ações individuais, para poder agilizar, para poder materializar, principalmente a indenização. Porque a notificação já tinha perdido os efeitos, realmente. Dizem até que houve um arrependimento por parte do pessoal lá da época que mandou essa notificação. Então, naquele momento nascem as ações individuais em nome de cada um de vocês para buscar essa efetivação desse dano moral. Quando a gente faz essas ações individuais, a gente está preso, de certa forma, ao julgado daquela ação principal. Porque a gente está só executando aquilo, né? A gente está só fazendo cumprir o que foi decidido lá atrás. E uma das coisas que ficou decidido lá atrás é que, e a gente discorda disso, eu vou chegar nesse ponto, para ter direito a essa indenização, não bastava ser banergiano e ter complementação. Teria que ser banergiano, ter a complementação e ter nascido antes de 45 e ter ação contra o Estado. Isso meio que ficou decidido nessa ação principal, na fase de execução. Ou seja, o juiz já tinha decidido o que era. Quando chegou na fase de cumprimento dessa decisão, lá no principal ainda, o juiz falou, olha, não é todo banergiano não. Vai ser só o banergiano que tem. Aí eu vou repetir de propósito. Nasceu antes de 1945, tinha processo e outros requisitos lá que todo mundo tem. Quando a gente faz as ações individuais, a gente está preso, nem tanto, mas a gente fica preso de certa forma. O juiz que pega essa ação nova, ele acaba interpretando aquela decisão. E aí o juiz dessas ações novas, ele diz, tem que ter nascido antes de 45 ou não tem. E ele diz também se tinha que ter ação ou se não tinha. Isso hoje em dia é uma vírgula que nós temos nessas ações. A vantagem da ação nova, dentre outras, é que o juiz pode decidir, ou seja, a gente não está preso àquela questão vinculativa lá que ele disse que tem que ter, mas a gente pega juízes também que entendem como o outro. Hoje em dia, eu estava conversando mais cedo, né, é difícil falar em percentual, mas o TRT do Rio ele já meio que já se formou um entendimento. Eu diria que algo em torno de 80% do TRT não entende que tem que ter esses requisitos e a ação é ganha, sem problema nenhum. É uma ação que é difícil falar em tempo, mas para a justiça rápida, algo em torno de 1 ano ali ela está decidida, porque se a gente perder, a gente recorre, se a gente ganha, eles recorrem. Então ela eu acho que nunca vai chegar a 100%. Então, infelizmente, acho que não todo mundo vai ganhar. Pode ser que sim, mas é uma ação que tenta para mais ali, em torno de 85% eu diria que a gente consegue ganhar. Por conta daquela decisão principal que houve lá atrás, que veio limitando uma coisa que a gente tem certeza que não estava na sentença. Não estava na sentença. Mas por N motivos, o juiz na execução veio dizendo aquilo.
e por mais que seja um erro, é um juiz dizendo e isso tem repercussão, tá bom? Então a Rosinha hoje em dia está nesse pé. É uma ação boa, né, eu entendo, com um percentual de ganho altíssimo, mas que eu não sei se vai chegar a 100% por esses motivos que eu falei, essa questão de idade, essa questão do processo. A questão do processo é mais fácil, porque no final das contas, todos vocês tinham ação, mesmo que vocês não saibam, porque o sindicato ele substitui vocês. Então basta o sindicato fazer uma ação que vocês fazem parte dela, mesmo sem vocês saberem. Então a questão da ação é fácil da gente resolver. Por exemplo, tem a Contec, imagino que vocês conheçam também. Tem tantas outras que vocês... A questão da idade realmente é intransponível. Ou o juiz entende que não precisa, ou o juiz entende que precisa, e aí a gente fica preso a essa questão da idade. Mas o que eu posso falar sobre ela? Tem uma questão de prescrição, porque o processo ele foi arquivado em 2019. Vocês estão entendendo, né, gente, que o processo que foi arquivado em 2019 é o coletivo, né? É o processo coletivo que o sindicato entrou. Ele foi arquivado em 2019, tá? Então, e a partir daí ele está abordando essa questão dos processos individuais aí, né? É isso. Perfeito. A gente teria um prazo para entrar com esses processos individuais, seriam 5 anos a partir de 2019, mas na verdade não é, porque a gente teve a suspensão da Covid, então é uma ação que está muito viva. Alexandre, tem tudo para continuar viva durante muito tempo. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber mais específico, que eu deixei de falar? Eu vou fazer uma pergunta em nome da Banerj aqui, gente, que eu acho que interessa a todo mundo. É o seguinte, doutor, então é o seguinte, o processo final do sindicato, ele não tem mais solução, tem solução, o sindicato continua trabalhando, a coletiva, por exemplo, ou não tem mais jeito, como é que é? Como é que tá? Então, a gente não atua nesse processo, né? Então eu vou falar como alguém de fora. Sim, exatamente. Né? Lógico. É na sua visão aí, né? Na sua visão. Mas o que eu sei que está acontecendo com esse processo ele foi arquivado, foi determinado o arquivamento dele lá em 2019. Houve uma repercussão muito grande lá no Rio, tudo mais. Até aqui, né? Vocês são muito unidos, então vocês rapidinho se organizam. Com isso, o processo foi pedido de desarquivamento. Veio a pandemia, então só o desarquivamento demorou 1 ano e tanto. E aí houve o desarquivamento, houve alguns despachos nesse processo. Esse processo hoje em dia, se já não está, ele está indo para o TRT, porque o sindicato está recorrendo de uma decisão que indeferiu o prosseguimento como ele queria do processo. Então, assim, é difícil falar de processo de outra pessoa, né? Mas se alguém me perguntasse, eu acho que esse é o caso, eu não sei se esse processo principal se revela a melhor solução para seguir nele. Vocês podem. É possível, em tese, tecnicamente, tentar seguir com a execução naquele principal. Mas eu acho que é de longe a pior opção. Eu acho que a ação individual é, sem dúvida, o melhor caminho. Pelo que eu sei, o próprio sindicato também está fazendo essas ações individuais. Né? Essas ações individuais a gente faz lá no escritório, mas é uma ação comum, que pode ser feita, inclusive, repetindo, o sindicato, depois de tantos anos, acabou seguindo por esse caminho também. Quando você fala a questão de 80% de ganho, possibilidade de ganho, 80%. Digamos que eu estou com o meu processo individual lá. Caí numa vara que tem um juiz que decide pelos requisitos. Tem 45 anos? Aqueles 45, requisitos de idade mais velha, aquela coisa toda. Né? A exigência inicial, digamos assim. Então, o juiz determinou o arquivamento do meu processo individual. Dá para se recorrer? Sem dúvida. Quando eu falo já nesse percentual, já é recorrendo até o TST, a gente tenta. Já é realmente recuperando algumas decisões nos tribunais, sim. Já é com recurso. O que não daria, e também não sei se é pergunta de alguns, mas então também eu posso seguir naquela outra ação originária para tentar ver se eu consigo uma decisão melhor? Pode também. Mas é pouquíssimo provável, até porque aquela decisão veio daquele processo. Os futuros juízes ali, eles estão vinculados, de certa forma, àquela decisão. Então, aquela ação principal, eu acredito que não é uma boa opção. Em qualquer cenário. Doutor, Não.
Por favor. É que houve colegas nossos que foi por intermédio do escritório de vocês, que já receberam é dessa maneira como eles receberam. O senhor pode agilizar essa também? Sim, a ideia é essa. É porque, na verdade, de novo, é uma característica de vocês, de bancários, né? Vocês são muito unidos, principalmente os manejantes. Então vocês estão muito acostumados, isso não é um problema, mas não é bem assim. Tudo junto. Mas cada caso é um caso. Então tem muita gente que já recebeu, mas ganhou antes porque o Itaú às vezes não recorreu, ou porque a vara era mais rápida, mas as ações, cada um tem um tempo, e sim, a gente faz, e é possível entrar com essas ações atualmente para poder receber, igual os outros. Eu só acho que eu preciso ressaltar isso, não é 100%. Porque sim, vem um sentimento de frustração, né, e eu entendo isso. Mas acho que aqui é um momento de falar sobre isso, né? Mas eu acho que é um percentual muito bom, versus o custo, que não, né? Ô, gente, olha só, o colega citou aí a questão de o escritório do Dr. Gary e o Dr. Armando faz parte do time lá, já há muitos anos. No entanto, o sindicato também já ganhou esses processos individuais para alguns colegas aqui em São Paulo. Uns 3 ou 4 que entraram com processo através do sindicato individualmente já receberam aqui em São Paulo, tá? Então, como ele citou, novamente, depende muito do juiz daquela vara específica para onde foi o processo de cada um. Se cai na mão desse juiz mais conservador, certo? Que se atém pelaquela decisão lá da idade, daquela coisa, que acha que não deve dar continuidade, então, infelizmente, a gente fica a ver navios, tá? Dependendo desse juiz, tá, gente? Então, é isso agora. Ô, doutor, outra coisa. Se caso o processo foi arquivado lá, ou entrou pelo sindicato, foi arquivado, poderia ser contratado vocês, no caso, para tentar desarquivar esse processo e recorrer, ou como é que seria isso? É possível? Depende da forma que ele for extinto. Porque esses processos, quando eles não dão certo, geralmente é por ilegitimidade, ou seja, né, não é pela idade, não tem essa idade, então você não seria legítimo, né, o nome seria mais ou menos esse. Ou por prescrição, que tem alguns pouquíssimos juízes que entendem que tinha um prazo lá atrás, que não é para correr agora. Ou era lá atrás, ou é agora. Não é um problema de tempo no sentido de correr. Então, cada caso é um caso. A gente precisaria analisar como esse processo foi extinto para ver a possibilidade dessa redistribuição ou não. Essa redistribuição, inclusive, ela pode ser feita por dependência ao processo principal. Principalmente nos processos que é questão de prazo, o problema, a gente consegue distribuir de uma forma que consiga superar essa questão. Mas aí, realmente, a gente pede, se for o caso, vai deixar o contato, sempre manda o número do processo se vocês tiverem, ou a gente pode tentar, a gente tem que ver a decisão realmente, se é possível ou não, essa redistribuição. Quantos de vocês têm processo individual aqui? Levante a mão aí. Da vozinha? Sim, individual, quem entrou com ação individual. Quantos então? Você tá, o Chafi tá também. Então, Eu estou sem notificação. ou seja, problema, não, aqui a gente você tem o quê? Não tem Quanto? 20%? 30%? Eu lhe explico por quê, não tem problema. O colega de vocês comentou que ele não tem a notificação. Isso não necessariamente é um problema intransponível. Na verdade, eu gosto de brincar que eu não teria. Foi uma notificação recebida em 2005, então vocês são muito organizados como média. Eu talvez não tivesse, então é muito comum não ter. Mas o que a Justiça vem entendendo, e eu acho corretíssimo, o Rio Previdência mandou para todos. Todos. Então, eu acho pouco provável, e raríssimos casos de alguém que não recebeu, porque ele mandou para todos. Então, a Justiça, nesse sentido, ela vem entendendo que mesmo por algum motivo a pessoa não tem, até porque é razoabilíssimo, mesmo quando o Estado faz parte desses processos, porque são poucos os casos, mas vou aproveitar para... O Estado, às vezes, o juiz chama o Estado nesse processo. Raríssimos casos, mas às vezes ele chama. E quando a pessoa não tem notificação, nem mesmo o Estado faz a impugnação dizendo que ela não recebeu. Então a notificação sim é muito importante, mas depois de tantos anos com esses mesmos... A Justiça meio que já conhece esses processos.
eles meio lá no Rio, se não me engano, nós temos em todo 70 varas trabalhistas. Já conhece, não tem jeito, vai conhecendo. Então não ter a notificação não é um intransponível. É uma explicação que a gente faz lá, mas é nesse sentido que eu estou lhe falando, que eu estou comentando com vocês agora. Tudo bem? Todo mundo recebeu. Eu encaminhei o e-mail, né? E eles se devolveram para você. Está sendo notificação. Lá no nosso, vamos ver. É porque a gente teve, eu peço desculpas disso, é porque ultimamente, não sei se foi o caso ultimamente, a gente teve muito de uma vez só. Então acaba que a gente tem essa dificuldade de comunicação, mas é possível sim, tá bom? Não. Que, assim, tem um colega de vocês que trabalha com a gente que ele conseguia algumas, ele conseguia ou consegue, eu não tenho certeza. Mas é muito difícil, é difícil. Durante um tempo a gente conseguiu bem fácil, hoje em dia já está mais difícil. Uhum. Pois é, porque acontece, as coisas vão evoluindo, né? A gente vai evoluindo, a jurisprudência vai evoluindo para frente ou para trás, mas a gente vai mudando. Como eu falei, a justiça vai conhecendo. Então, hoje em dia a gente está num patamar de que não é uma situação de não conseguir distribuir o processo. É importante sim, tá bom? Mas o tempo vai passando, as coisas vão realmente mudando e a gente consegue sim distribuir se a pessoa não tiver com a notificação em mãos, tá bom? Levanta seu nome, por favor. 2019. Teu nome? Sérgio. 2019, nós tivemos uma orientação para que nós tivéssemos as ações individualizadas. Foi sim. Isso. A Banege colocou isso, inclusive. Então, eu fiz essa solicitação, eu fiz o processo. Ele foi indefinido e foi negado. Sob a justificativa de que eu preenchi o pré-requisito da idade e da. Então, na sentença dizia lá que quem não tinha processo não foi ofendido. E quem não tinha idade também não se sentiu ofendido pela idade. Então, é muito importante. O senhor mesmo estuda a situação e foi aberto um novo processo. Então, é essa situação. Eu já tive uma negativa como indivíduo. E agora estou nessa situação aí. Mas eu espero que o gênero a gente decida mais o que é. Certo? Então, o senhor foi claro na orientação, então ele está em andamento. Se vai ter sucesso ou não, sabe-se lá. Então vamos trabalhar. Esse processo da legitimidade é um pouco mais técnico, mas faço questão para alguns de vocês com certeza vão entender, e mesmo que não, por favor, pergunte. Quando diz que não tem legitimidade, ou seja, que não tem os requisitos, esse processo ele é extinto de uma forma que se chama sem julgamento de mérito. É o que o nome diz. Ele não foi extinto porque disse que não tem direito. Não houve julgamento se tinha direito ou não. Então, em alguns casos, quando é esse tipo de situação, você consegue redistribuir. Tudo bem? Então, é com base nisso que a gente faz essas novas ações e, de modo geral, também, nada no direito é 100%. Tudo bem? Nada, infelizmente. Né? Eu gostaria muito de poder falar para vocês, tá tudo ganho, tudo. Se alguém falar para vocês isso, se me permitam, meia verdade. Então, assim, a gente, com base nessa questão de não ter tido o julgamento do mérito, a gente vem conseguindo redistribuir. E também uma possibilidade de cair no mesmo problema. Mas é uma alternativa, uma tática que a gente que vem acontecendo. Tudo bem? Eu precisava dizer que eu acho que no texto igual, eu recebi esse papel, então eu gostaria de... seu caso. Eu ia pedir para ele dar uma olhada. Quer falar agora? Mais tarde um pouco? Não, eu acho que era uma coisa... Dá uma segurada, deixa ela abordar aqui para nós no geral. Aí ele vê esse caso aí. Que aí eu posso ver até o andamento ali. Tem um processo, depois eu posso ver o andamento para a senhora, tá bom? Mas aí eu queria saber se é verídico. Eu vejo. Tem um número de processos que parece ser verdadeiro. Agora, eu vejo aqui daqui a pouco, que aí eu posso entrar e ver para a senhora, tá bom? Tá, então... Nada. Gente, mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu tenha falado confuso? De forma confusa? Desculpa. Perdão. Pode entrar comigo. Vai ser um prazer, mas também pode entrar com um processo normal. Tudo bem? Já tem um sindicato individual? Então, depende. Aí eu preciso ver o número do processo. E a Justiça do Trabalho ela tem uma característica que é o seguinte. Eu preciso do número do processo de verdade. Por quê? Diferente das outras justiças, eu não consigo procurar pelo nome.
Isso é uma forma de proteger o trabalhador. Porque senão, quando você fosse buscar um emprego, o empregador ia lá e ia ver. Então, eu preciso efetivamente do número para poder dar uma olhada e poder responder cada caso, se é possível ou não. Tá bom? De modo geral, sim. Mas eu preciso ver o número. Dá uma ligada, eles costumam dar de boa. Até onde eu sei, o sindicato, ou mesmo terceirizado lá, eles dão sem problema. Vocês não têm acesso ao Não. Não. A Justiça do Trabalho, ela não deixa a gente ver. Não só no Rio, no Brasil inteiro. Não, então, pode eventualmente botar um número, mas aí a gente cai num outro problema. O senhor pode ter um outro processo que caia nisso. Entendeu? E aí a gente realmente pede, a gente pode errar e ver alguma coisa diferente, então a gente pede esse número de processo. Tudo bem? Desculpa, o senhor ia falar alguma coisa? Então, a Justiça do Trabalho lá do Rio, eu calculo que ela aqui também, ela é muito, muito simpática à gratuidade de justiça. Né? O Banergiano faz parte de um determinado valor, né? A Previ de vocês, os bancários, socialmente falando, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, mas socialmente falando, são salários bons. Então, mas apesar disso, a Justiça lá do Rio de Janeiro sempre vem dando gratuidade de justiça, e quando perde, não tem custo nenhum. Aí eu vou falar pelo escritório. O Dr. Guedes só cobra ao final se ganhar. Outros escritórios podem cobrar de forma diferente, mas o escritório não cobra nada, e a Justiça do Trabalho, ela, quando dá gratuidade, ela condena sempre, geralmente 300, 400 reais como média, tá bom? É observada a gratuidade de justiça. Então, não tem custo, raríssimo mesmo. Se eu lembrar de 4 casos aqui na minha cabeça, porque não nada é 100%, é muito, tá bom? Coincidentemente, no dia 30 de 10 de 2020, eu recebi uma notificação que era para mandar os dados da carteira profissional com qualificação e foto para uma pessoa chamada Benedito, né? No escritório do Dr. Guedes. Quer dizer que eu tenho, então, o processo, só faltou essa documentação, porque eu tinha mandado as outras documentações e faltou isso. Provavelmente eu vou ter que ver, pessoalmente, mas provavelmente sim. Eu só não sei o que acontece, né? Mas eu posso ver, no final a gente vê, com o maior prazer, tá bom? Fala, por favor. Meu pai, Pois não. ele recebeu a notificação em 2005, mas lógico, né? Sim, Em algum lugar. E aí, quando foi o moço no escritório, né, nós mandamos a documentação só com a cara. Aí, você diz agora, recentemente? No escritório, em 2022. Tá. A devolutiva foi, agora tem que aguardar a ação coletiva. Então, nesse caso, eu acho que ele não entrou nem chegou a entrar com o processo, nada, é isso. Então, o que eu sei da história provavelmente você está falando da outra associação que entrou com o escrivão do outro escritório. Pelo que eu ouço falar da estratégia deles na época, era mais ou menos isso. Em algum momento eles entenderam que não teria direito, pararam de redistribuir, de distribuir, e sim, até onde eu sei, não foi mais distribuído. Inclusive eles reviram isso agora há alguns meses, mas eu não sei como é que se continuou distribuindo. Me parece que não. E aí sim, pode fazer, não tem problema. Poderia. Realmente não havendo, sim, sem problema. Tá bom? As pessoas condenaram o processo. Isso foi para precatório? Não. Então, nada é 100%. Desculpa a repetição, mas eu preciso falar isso. Alguns escritórios optaram por botar o Estado do Rio de Janeiro como e aí esses por precatório pela natureza do réu. Por quê? Porque o réu é o Estado. Mas a maioria não só a gente. O próprio sindicato, se eu não me engano, coloca o Itaú. Então não é que fala em precatório. É mandar de pagamento, a justiça geralmente manda em 48 horas ou 15 dias, é super tranquilo. Tá bom? Aliás, é o relevante, você está falando, né? O senhor está falando, desculpa. Porque muitas pessoas têm medo de entrar contra o banco, né? Contra o Estado, por motivos óbvios, né? O mais importante não é o processo. O mais importante é vocês terem paz e continuar com complementação e tudo mais. Esse processo não é contra o Estado. Esse processo é contra o Itaú. Tudo bem que, apesar do Rio Previdência ter mandado a notificação, ele foi condenado solidariamente. E solidariamente, em outras palavras, quer dizer que a gente escolhe quem a gente vai colocar como réu. E, pelo menos lá, sempre é o Itaú. Tudo bem? Deixa eu falar alguma coisa? Ele sempre fala que é um forte. Atrás tinha só apoio
dando fora, que ele falou nunca poderia estar, porque poderia perder a presidência, ou não sei. Sim. Nesse caso, essa licitação, ela, quando mais ou menos foi essa data? Abril de 2005, média ali. Deve ter. Provavelmente. Possível. Guardado, mas eu lembro que bem antes dessa notificação, ele tinha, não sei se como você falou agora recentemente, que ele estaria processando o Estado e paga o Estado. E essa ação é direcionada ao Itaú. Isso, quem paga é o Itaú, ela é direcionada ao Itaú. Na verdade, se a gente for entrar na história teórica da Previ, na verdade, o Itaú tem o direito de pegar, porque quando a Previ fechou... Isso, mas aí entrando um pouquinho mais no detalhe, quando o Itaú comprou, foi feito um empréstimo junto à União, né, e tudo mais, e foram criadas duas contas. Uma para pagar a Previ de vocês, que, salvo engano, na época tinha 12 ou 20, ou algo em torno disso, de folhas de pagamento, e uma outra conta, salvo engano, é a B, eu não lembro agora de cabeça, que servia para pagar débitos trabalhistas. Então, em tese até, o Itaú, depois de pagar vocês, ele pode pegar... Eu estou falando em tese, eu não sei como é que funciona essa política na prática, até porque eu sei que o Estado já pegou várias folhas. Essas contas mudaram muito a natureza delas. Mas o Itaú pode, inclusive, pegar desse empréstimo que foi feito lá atrás com a União. É só um adendo, né? Só para vocês entenderem como isso realmente não tem nenhum custo a princípio para o Estado. E o Estado ele não faz nada, ele nem poderia, porque na verdade isso tudo aconteceu por conta de uma ameaça do Estado de tirar. Então, menos ainda em razão, eles poderiam fazer qualquer coisa agora, porque seria de novo uma nova ameaça, seria de novo um absurdo. E o Estado não faz, não, tá? A gente vê lá de perto, né? O Estado ele não... Eu entendo medo, tá bom? Lógico, eu também teria. Mas o Estado ele não faz essas retaliações, não vi pelo menos, tá bom? E de novo, é importante, é o Itaú. Não tem nada a ver com a Previ, com o Estado, não, tá bom? Nós aqui todos aqueles que estão naquele processo que o senhor falou. Se nós optarmos por procurar o seu escritório, precisa fazer procuração, alguma coisa, o seu membro... Então, tem que fazer procuração. Tem que fazer procuração. Eu vou me permitir, tem os cartões, vocês poderiam pegar. E a gente pode alinhavar alguma coisa através da associação, ou vocês falarem direto com a gente. Aí a gente pode alinhavar depois com calma. Facilita muito pra gente, né? Ô, gente, olha só. Nós temos que pensar o seguinte. Eu vou ter que ir ao Rio de Janeiro. Eu vou ter que conversar com o sindicato lá, com o pessoal do sindicato. Sentir de perto como é que está realmente os processos individuais nossos lá que dá com o sindicato. Tá? E a partir daí, a gente direcionar, no caso, para o Dr. Armando Dr. Guerri, e nós montarmos um esquema em São Paulo, facilitar, no caso, as procurações, porque em 2019 nós fizemos isso. E parece que houve adesão de 42 associados naquela época, que a gente encaminhou para apenas 42, apesar de todo o trabalho que a gente teve, tentando mostrar para o pessoal que tinha que ter essa ação individual. Logicamente, gente... Esses 42 estão falando porque aceitaram a ação individual. Sim, que inicialmente... Eu vou falar aqui para o doutor Armando que eu desconhecia, veja só, espera aí só um minutinho, eu desconhecia, até porque, gente, cheguei na Abanege em 2018, eu não tinha muito acesso a esses processos, até então, eu não tinha muito acesso a esses processos, eu vim ter acesso para valer esses processos no meio da Covid, assim. Tá? Então, até porque era muito problema na Abanege, eu tinha que solucionar os nossos problemas daqui, para continuar existindo a associação. Senão ela tinha ido para o brejo. Então a prioridade era a Abanege, naquele momento. Depois disso, nós nos voltamos aos processos. Tá? E aí foi quando, em 2019, a gente já entrou, conseguimos reunir 42, eu não lembro agora se é 42 associados, e encaminhamos lá para o sindicato, né?
que é o escritório que está a Ana Paula, a doutora Ana Paula, presta serviço para o sindicato. Presta serviço para o sindicato lá. Eu acho que de longa data. E, paralelamente, cuidamos também, que ele vai falar posteriormente, do processo de votação, que aí sim, 70 e tantos colegas que estão nesse processo, né, desde a época do BU, aí quando o BU foi presidente da associação, aqui em São Paulo. Então, mas olha, eu vou agora, no começo de novembro, devo ir ao sindicato, ir ao Rio, vou ver uma outra coisa também lá, e vou realmente trazer o que eu tiver, o que for possível descobrir, o que for possível, para que a gente passe um comunicado para vocês, para que aí, assim, a gente se reúna e possa encaminhar um novo processo, se for o caso, com as procurações, com os documentos devidos, para aos cuidados do doutor Armando, entendeu, gente? É isso inicialmente aqui, tá? Que a gente vai tentar fazer, tá bom? E quem sabe a gente recebe enquanto estiver vivo ainda, tá? Então, ó, bem, o certo aqui é o seguinte, alguns colegas que receberam aqui em São Paulo, é engraçado porque alguns receberam o equivalente, como ele falou, ao complemento. O valor do complemento atualizado, naturalmente, né? Um valor atualizado do complemento. Mas alguns avisos de lá que está vindo são valores superiores. E é isso que ele vai nos esclarecer, inclusive com o documento dela lá, da Penha, que é um documento bem superior, um valor bem superior, tá? Para que a gente não fique sonhando demais, né? Não fique pensando ou fantasiando algo que não é verdade, que não é real. Entendeu, gente? Então é isso. Tá bom? E quem quiser perguntar mais alguma coisa, eu penso que o doutor Armando já falou, eu acredito que quase tudo aí que tinha que se esclarecer sobre o plano Rosinha Garotinho, o processo, tá certo? Rosinha Garotinho. Mas eu queria, doutor, já que você tocou, um outro assunto que interessa também a todos nós. Não o problema da tributação que vai vir depois. Diz respeito ao PASEP, gente. Ao PASEP. Doutor, fica à vontade aí. Vamos lá. Se me permite só falar dos valores. Os valores dessa ação, eles dependem muito, estão diretamente ligados ao salário de vocês, à complementação de vocês. E é um outro fator que é um momento, né, que eu consigo explicar um pouquinho melhor para difundir a ideia. Houve um julgamento do STF que alterou muito há uns anos atrás a atualização desses valores. E essa decisão acabou diminuindo um pouco esse valor. Entendeu? Então, por isso que tem uma discrepância às vezes, alguém consegue 100 mil, alguém consegue 30. Por quê? Depende da forma que esse valor foi atualizado. Não só do salário. Entendeu? Depende dos índices que aquele juízo ou aquele tribunal específico calculou aquele valor. Isso explica, não justifica, mas explica um pouco. O caso do processo. Provavelmente o caso dela não deve ter pego, imagina, essa decisão nova. E então tem dois fatores que influenciam nisso. O salário de vocês e a forma que esses valores são atualizados. Tá bom? E esse processo que está pegando também? Não, ele não está falando. É só a forma de atualização, é da Rosinha. É da Rosinha ainda. Tá bom, Rosinha. Tá? Então. Ele vai abordar a questão do tema do PASEP, tá, gente? Para todo mundo aí. Tá bom? Então vamos lá. PASEP é uma história antiga, só que está na moda de novo. Isso. Então o PASEP foi um programa, grossíssimo modo, né? Foi um programa que o governo fez, porque pouca gente hoje em dia sabe, mas o empregado particular, não só de empresa pública, tinha estabilidade, né? Até que foi criado o FGTS, tirando essa estabilidade e dando um valor e tudo mais. Mas com esse pensamento de tirar a estabilidade do empregado, não só de empresa pública, mas do empregado, alguns dispositivos foram criados, dentre eles o PASEP, que era um programa realmente, né, que tinha uma complementação e que buscava devolver alguns valores para vocês na época e tudo mais. Esse programa ele foi extinto em 88. Por que eu estou fazendo esse introito? Para mostrar que ele é uma coisa muito antiga. E eu vou explicar o porquê eu estou falando isso.
Então tá, então desde os anos 2000 lá se discute se deveria ou não, e a forma que deveria ser atualizado o saldo do PASEP. De modo geral, quando vocês se aposentavam, vocês tiravam o saldo, né? De modo geral, era junto com a aposentadoria. E aí tiravam valores que eram ínfimos, sempre for, né? Não eram valores altos. E isso veio vindo, vinha sendo ganho, na maioria das vezes e tudo mais. Até que o que aconteceu hoje em dia? Por que isso ficou na moda novamente? Porque tem um dispositivo na lei, isso tem a ver com a bitributação um pouquinho, depois a gente vai falar sobre isso, que diz o seguinte, olha, aqui no Brasil, se tiverem muitos processos iguais, a gente quem? O STJ e o STF, individualmente inclusive. A gente vai pegar alguns casos desses, vai julgar, e o que a gente decidir vai vincular todos os juízes de baixo. Tá bom? A gente costuma chamar esse caso de paradigma, recurso repetitivo, tem alguns apelidos. Tá joia? Então, o que aconteceu com essa história do PASEP, que não é nova, é que recentemente houve uma decisão do Tribunal Superior dizendo que tem direito à atualização. E aí por que essa fama toda? Porque essa decisão é vinculativa. Ela foi tomada num rito que vincula todos os juízes. Que era é novo, isso é novo. Novo que eu digo no PASEP, né? Esse dispositivo de 2009. Aqui em São Paulo, para ajudar o senhor, aqui foi o sindicato dos professores do Estado que entrou com essa ação. Sim, é uma ação antiga. Até que um dia eu liguei para o Banco do Brasil, para o Vergareta, e falei, rapaz, eu vou pedir para o senhor, mas isso vai demorar, que as agências estão entupidas de funcionário público pedindo essa... Lá no Rio estão dando rápido. O extrato, né? Lá no Rio, em uma semana, às vezes os funcionários da de bom humor dá até na hora. Demorou 4 vezes. É. Para eles achar tudo. Não, lá o problema é a microficha, que vem muito ruim. Mas aí voltando, a gente saiu essa decisão e está criando essa notícia toda. Porque agora não vai se discutir mais se tem ou não direito à atualização. Tem. Ponto. Então ótimo. Então por que você está falando tanto sobre isso? Porque nessa decisão tem uma coisa chamada prescrição. E essa prescrição é mais ou menos o tempo que as pessoas têm para buscar esse direito. E nessa decisão fala que há essa prescrição, até porque não poderia ser diferente. E qual é a vírgula dessa ação? Por que essa ação não é tão certa, ou 100%? Porque para vocês que se aposentaram há mais de 10 anos, a gente vai ter essa discussão sobre a prescrição. Tudo bem? Então lá no escritório a gente faz. Há escritórios que não fazem. A gente tem convicção que vai dar certo. A gente acredita sim que vai dar certo. Dentre outras coisas, porque vocês quando recebiam aquele extrato do Banco do Brasil, vocês não sabiam se aquilo estava certo ou não. E o Banco do Brasil, ele faz ato administrativo, então a presunção era que estava certa. Então essa prescrição não era para estar correndo. Então, grosso modo, é um pouco disso o pensamento. Então, essa ação é certa, no sentido de juros. A gente tem como calcular os valores certinhos e tudo mais. E a gente vai fazer essa ação tendo essa discussão sobre a prescrição. Tudo bem? É uma discussão que a gente acredita que vai dar certo. É uma discussão. Falando em termos de valores, se é que eu posso, depende de muita coisa. Se a pessoa sacou por algum motivo antes e tudo mais. Ações talvez girem em torno de 100 mil. Depende de muita coisa, mas são ações que se vocês... Quem optar por fazer, seriam valores, a princípio, bons. Até porque a gente já tem mais ou menos a forma de cálculo, porque ela foi julgada pelo STJ. Essa ação, basicamente, que vai ter como discussão a aplicação da prescrição ou não. Tudo bem? É isso, mais ou menos, Vandelito? Acho que... Quais os documentos que precisam para essa ação? Eu trouxe alguns papéis ali também, a gente pode botar na associação. O mais importante, Alexandre, é o seguinte... A partir do momento que for definido a gente tocar isso, vamos concentrar na Banerj, para a gente encaminhar tudo junto lá, para que não fique cada um mandando. A gente concentra tudo aí e encaminha para ele lá. Tá, o que vocês podem fazer, se me permite, independente de onde vocês forem fazer, e já vai adiantar, é ir pedindo o extrato. Como mesmo o senhor falou, né, que aqui em São Paulo está demorando bastante. Quem tiver interesse em fazer essa ação em qualquer lugar, vai precisar do extrato. Do PASEP. É só chegar no Banco do Brasil e falar, olha, eu quero o extrato do meu PASEP. Aí vem umas microfichas ruins, mas vem. Tá bom? Sim, mesmo que se aposentou há mais tempo. 24, 28 anos aposentado. Sim. Cecília. A princípio tem nesses termos que a gente acabou de conversar. A gente vai discutir um pouco essa questão de prazo, tá bom? Mas a gente entende que sim. Vocês não tinham como saber que isso estava errado antes.
Tudo bem? Dupla ZEP, só isso. Não, gente, por favor, alguém tem mais dúvidas sobre alguma pergunta ainda sobre a Rosinha Garotinho para ser feito? Aproveitar que o doutor ainda está ou que às vezes sai em dúvida é porque tem que pagar os honorários do escritório. Vai estar o escritório, o doutor sempre cobra ao final. E eu não... sempre ao final. Aí depende, aí realmente depende do caso. Olha, se tiver algum que vale a pena, né? Sim. Gente, eu penso o seguinte, que os honorários, eles são devidos, né? Logicamente. Olha, o sindicato cobra honorário diferente. Por que ele cobra diferente? Porque ele faz um coletivo. Ele ganha em cima do total. Certo? Então, ele estimulou os 10% no caso, porque era o que estava valendo para o coletivo, para fazer individualmente. Eu soube, aí o doutor Guerri, cobrando em torno de 20% para o pessoal do Banerj. Era mais ou menos isso em cima dos processos individuais. Tá, o escritório do Guerri cobra. Pelo menos que eu conversei com ele, ao telefone, onde eu falei com o doutor Guerri. Tá? Então, eu não sei se o doutor Armando, é isso mesmo, né, doutor? Em torno disso, né? Então, gente, que eu acho que é devido. Ora, se você tem 20 mil para receber, é melhor 14 na mão do que nada, viu, gente? Tá? Olha... Não. Veja, eu acho que essa é uma discussão muito menor, entendeu? Nesse ponto aí. Porque vai se isolar, vai tirar o sindicato. Você não vai pagar mais dois. Não vai pagar dois honorário. Vai pagar um só. Entendeu? O sindicato não ganhou para você, acabou. É isso. O que a gente precisa saber é como proceder, tirar de lá do sindicato e passar para o, como ele falou, tem que pesquisar, ver como é que está a ação, tudo isso, para que ele possa fazer a transferência e assumir. Não, isso aí é uma outra etapa, tá certo? Isso é uma outra etapa. O certo seria Gary, porque a mãe dele botou por conta do Gary Cooper. Mas todo mundo chama de Gary. Mas seria Gary porque era por causa do ator. Tudo ok, gente? Então, sobre o Rosinha Garotinha aí, tá tudo bem? Olha, só o seguinte, agora o doutor vai entrar numa etapa que é a bitributação. Quem não fizer parte do bitributação e quem quiser, tá liberado para ir embora, tá, gente? A partir dessa etapa agora ele vai falar sobre bitributação. Quem tem bitributação, fica. Quem não tem, ok? Tá bom? Então é isso. Foi por isso que nós colocamos essa ordem, exatamente para liberar quem não tem bitributação. Tá? Meu patrão, eu tenho 5 anos. Em 2020. Tudo bem. Olha só. Ele